Esse momento, esse único momento, além de ser um dos momentos mais satisfatórios da porra da série inteira, ele marca a alma coletiva de todos os fãs de One Piece, tanto quanto o punho do Luffy marcou a cara daquele filho da puta do Carl. O peso emocional, a fúria contida, o impacto sísmico que ele carrega tem uma intensidade bem rara na série. Mas eu acho que o que faz ele se destacar entre outros momentos icônicos de One Piece é seu contraste com esses. Enquanto clímaxes como o Eu Quero Viver, da Robin lá em Enies Lobby, a derrota do Enel em Skypiea ou quando o Zoro tomou a dor de seu capitão, o soco que o Luffy dá no Carlos é uma erupção de raiva na sua forma mais pura e incontrolável. A genialidade narrativa desse momento tá em responder à asfixiante atmosfera de injustiça, impotência e desespero que o Oda construiu meticulosamente até o episódio 396. Ou capítulo 502, para quem lê o mangá. Um sentimento que invade não só os personagens, como também a nós, os espectadores. E é exatamente aqui que o Oda rasga o pano colorido, divertido de anime shonen e expõe como funciona o seu mundo. A base de uma distopia cruel e corrupta. Uma realidade que até então só havíamos visto em fragmentos. E hoje eu vim aqui pra fazer uma análise aprofundada sobre esse momento. Um dos meus favoritos de One Piece, definitivamente. Eu fui rever essa cena e falei, quer saber? Foda-se, eu vou fazer um vídeo sobre, é da hora pra caralho, tem que fazer vídeo. E nasceu isso aqui. Então pega uma gelada aí, uma pipoca bem salgada, porque hoje eu vou explorar como esse soco se transformou em uma das cenas definitivas de toda essa bela história chamada One Piece. Esse momento acontece na primeira metade do arco do Arquipélago Sabaody, um arco que até hoje permanece como um dos meus favoritos de todos os tempos. Eu amo esse arco, meu Deus do céu. Os Chapéus de Palha finalmente chegaram até a Red Line, a barreira que separa a primeira metade da Green Line do Novo Mundo. Para prosseguir, eles devem descer até a Ilha dos Tritões por meio de uma viagem submarina, o que exige um revestimento especial para o Thousand Sunny, o navio deles. Seus planos são interrompidos quando eles resgatam a Kame, uma sereia muito legal e muito gente boa, e seu companheiro Estrela do Mar, Papai, uma estrelinha bem de boa na lagoa. Kame, gosto muito de você, sereinha. Kame revela que seu amigo Hachin foi sequestrado. Hachin depois é revelado como sendo Hachan, um ex-membro do bando do Arlong, que o Chapéu de Palha havia enfrentado há muito tempo atrás. Apesar do trauma persistente da tirania do Arlong, especialmente por parte da Nami, a tripulação concordou em resgatar ele. E aí sim que eles chegam até Sabaody para fazer o revestimento do navio. Só que lá as coisas não são tão legais quanto parece. Os 79 manguezais do arquipélago abrigam piratas, mercado de escravos e os tiranos nobres mundiais, os famosos dragões celestiais, que escravizam humanos, homens-peixe e qualquer outro tipo de raça impiedosamente. E isso chegou até o Chapéu de Palha da pior forma possível. Que demais, que legal! Então a vista é assim daqui. Você tá chorando de felicidade? É que esse era o meu sonho desde criança. A Kame era uma sereia que estava muito feliz e entusiasmada de finalmente poder ver as belezas do mundo, as belezas do arquipélago Sabaody. Escondido, óbvio, porque ela era uma sereia, né? Mas mesmo assim, ela tava vendo, ela tava vivenciando aquilo. E ela tava amando. Ela não só pôde desfrutar das atrações do parque em segurança, como também conseguiu realizar um sonho de infância compartilhado por sua raça e pelos tritões, que era andar na roda gigante do parque de Sabaody. É a primeira vez que eu subo tão alto. Obrigada por isso, eu nunca vou esquecer. Mas como você já deve imaginar, nada disso durou por muito tempo. Galera, a gente tá falando de Sabaody, um dos arcos mais sombrios de One Piece, se não o mais sombrio. Kame teve sua diversão arrancada quando foi capturada pelos traficantes de pessoas e levada para nada mais nada menos do que um leilão de escravos, sendo vendida como se fosse só uma sereia para ser exibida. Como se sua vida fosse reduzida agora a aquele aquário de vidro e aquela coleira explosiva em seu pescoço. E nada além disso. Mas os Chapéus de Palha, obviamente, nunca iriam deixar isso de lado. Então eles adentram o recinto com um plano bem simples, ou pelo menos aparentava ser.
usar o tesouro de 200 milhões de beris que ele tinha conseguido para comprar discretamente a liberdade de Kame. Os cenários que os recebe quando eles entram lá é uma fotografia nítida da podridão daquele mundo. A elite global está presente naquele lugar. 3 dragões celestiais, entidades consideradas praticamente divinas, observam com olhos entediados enquanto misturam-se com os piratas Kid do capitão Eustace Kid e os piratas Coração do capitão Trafalgar Law. A crueldade logo se desenrola. Uma jovem dançarina é a primeira a ser exibida para venda, sendo comprada por 7,2 milhões de beris. Seu destino reduzido a um mero número. Carlos, do jeito mimadinho, filho da puta que ele é, fica bravinho, impaciente, porque a sereia Kame não apareceu até agora, então ele queria ver a sereia, né? Ele vai e chuta o escravo dele só de tédio. Vai se fuder esse cara. Puta que pariu. O próximo lote é o outrora respeitado capitão pirata que, diante da perspectiva humilhante da escravidão, ele realiza um último ato de autonomia. Morde a própria língua com força o bastante para sangrar até a morte, escolhendo o fim ao invés da subjugação. Então, finalmente, Kame. Ela é trazida ao palco confinada em um aquário com uma coleira explosiva em volta do seu pescoço, um símbolo físico da prisão imposta pelo sistema. Apesar do medo, a tripulação ainda mantém uma esperança, uma frágil esperança de que vão ter beris o suficiente para resgatar sua companheira. Mas aí entra o Carlos, e ao avistar a raridade de uma sereia jovem preservada, decreta 500 milhões! $500 milhões de beris. Então o martelo bate e o destino de Kame é selado. Não há nada que ninguém possa fazer agora. Seus gritos por Hachan ecoam dentro do tanque, mas são inúteis, ninguém a escuta mais. Kid, reconhecendo a futilidade e depravação daquele lugar, decide ir embora. Mas é aí que entram os meus 2 personagens favoritos em suas ordens respectivas, Luffy e Zoro. Saco! Foi você que mandou a gente correr. Pra que toda essa pressa pra voltar pro Sunny, hein, ô seu idiota? Onde a gente tá agora? E ao ver Kame aprisionada, Luffy avança instintivamente, mas é impedido por Hachan. Durante a confusão e caos da luta no salão, o manto de Hachan cai e seus 6 braços de homem-peixe são revelados pra todo mundo ver. Olha, quem sabe que nesse contexto, nesse mundo, os homens-peixe não só são profundamente discriminados, mas sua própria presença na ilha é proibida. Esse é o primeiro confronto de verdade e direto do Chapéu de Palha com o racismo enraizado do mundo contra os homens-peixe. A tensão atinge um clímax abrupto quando os tiros ressoam. Luffy se vira e testemunha Hachan no chão, sangrando, atingido pelas balas de ninguém mais ninguém menos que Carlos, que comemora sua caça com prazer infantil e sádico. E é nesse exato segundo que algo muda no comportamento do Luffy. Enquanto a plateia se sente aliviada sobre a morte de um monstro perigoso, sua postura se transforma. Cada passo que ele dá em direção até aquele nobre mundial carrega um peso avassalador. O gravemente ferido Hachan, em um momento de profunda redenção, tenta pará-lo, assumindo a culpa por seu passado com Nami e Along Park, finalmente tendo a redenção de seu personagem. Sua voz é carregada de remorso em uma busca final por expiação. Mas suas palavras não são suficientes para acalmar Luffy. Na verdade, só inflamam ainda mais a sua determinação e fúria. Nada o detém agora, e nunca vai o deter. Já é tarde demais. Carlos, ainda confiante em sua inviolabilidade, aponta a arma, mas falha em conter o avanço que o faz tremer a cada passo. E então, o punho de Luffy conecta-se com o rosto do nobre mundial com uma força que não apenas derruba o Deus, mas que marca a pele de Carlos permanentemente. Uma marca física da verdadeira justiça. Eu tentei botar em palavras tudo que eu sinto nessa cena aí, mas a real é que é bem difícil explicar exatamente o que é. Porque, cara, que cena foda! O Oda condensa em 16 páginas brutais e sombrias uma densidade de crueldade, degradação moral e injustiça do sistema. E isso aqui se chama storytelling, caralho. Respeita, isso que é storytelling. Mesmo sem massacre nenhum ou nenhuma reviravolta chocante, a escuridão desse capítulo, desse episódio, é única e sufocante ao mesmo tempo. Eu acho que o Kid resume melhor o núcleo dessa tragédia pra mim. A Casa de Leilões Humanas é como se fosse uma metáfora sobre esse mundo escroto. Olha, o Arco Sabaody é um baque na realidade de One Piece, onde a gente finalmente encara os nobres mundiais como eles são. Os famosos deuses na Terra, que podem fazer o que quiserem, com quem quiserem e quando quiserem. A frase do Kid simboliza
perfeitamente o estado do mundo naquele momento. Pra galera daquele lugar, a opressão no leilão é normal, é comum, é vista como algo comum para pessoas daquele nível, para pessoas daquela elite. E Kimi não é uma exceção só por ser amiga, gente boa e carismática do protagonista. Ela não é nada mais nada menos do que só uma peça descartável na coleção de brinquedinhos particulares dessa elite doentia. A própria casa de leilões é o símbolo narrativo perfeito. A Marinha, todo conveniente, ainda chama o lugar de escritório público de empregabilidade. Um eufemismo... Olha, eu consegui falar isso de primeira, caralho. Um eufemismo bizarro que até lembra os horrores da vida real, onde a escravidão era mascarada por distorções linguísticas. Isso mostra como o poder dos nobres distorce tudo, até o próprio senso de justiça e livre pensamento das pessoas. E a ironia se aprofunda ainda mais quando descobrimos que o dono daquela casa de leilões era ninguém menos que Don Quixote do Flamengo, um ex-nobre mundial que se tornou o rei do submundo. O fato de que o mundo de One Piece se assemelha tanto a algo controlado por uma figura tão cruel quanto o do Flamengo é uma condenação devastadora de sua estrutura. Esse episódio lança as fundações do que é, inegavelmente, o arco mais sombrio de One Piece até aquele ponto. Ele joga na nossa cara a impunidade dos nobres, a escravidão descarada, o terror das coleiras explosivas, o racismo que obriga Hachikeme a se esconderem. Nesse arco, o Oda troca a aventura leve por um desconforto visceral, mostrando o sistema podre feito para divertir meia dúzia de sádicos lá em cima e esmagar todo mundo lá embaixo. Kid faz um discurso crucial e subestimado aqui. Tem Rio Preto, escravos, comércio de humanos. Se comparados com a imaturidade das autoridades gananciosas, os criminosos possuem muito mais humanidade. É a escória governante que cria mais escória. Será que você não entende isso? O tanto que temos de maldade, temos de simpatia também, não, Killer? Tem toda a razão. Piratas como ele cometem atrocidades, mas são forças caóticas e desunidas. O governo mundial, entretanto, é um bloco monopolizado de opressão. E como o Kid aponta, foi esse próprio terror, essa própria injustiça e a pobreza gerada por esse sistema que deram origem à Era dos Piratas. O background do Luffy é um exemplo. Ele é um garoto que cresceu, foi criado na periferia de Goa. Esse arco deixa claro que o governo mundial é o mal maior. E é assim que chegamos naquele soco. Sua execução no anime é uma obra-prima de direção, sério. A transição repentina pro preto e branco, focando no rosto furioso do Luffy, sua lenta e determinada caminhada, com o som do ambiente abafado, o pânico estampado no rosto do Carlos, a sonoplastia e o som único do soco, tudo se mistura e cria um momento mais impactante. Após páginas de opressão insuportável, ver o Luffy desafiando a tirania no seu nível mais sagrado, que meio que, tipo, ele tá atacando um deus aqui, né? Tipo, é um que nós temos consciência de que ele tá atacando um cara que era supostamente intocável. É muito, mas muito satisfatório ver ele fazendo isso. A pergunta é, quem não gritou quando viu essa cena, maluco? Quem não ficou pelo menos empolgado quando viu essa cena? Se você fez isso, é a prova de que sim, foi muito bem construído esse momento. O Luffy é o único que ousou enfrentar a injustiça, demonstrando que até os que se dizem intocáveis sofrem as consequências de seus atos. Nenhum almirante, Yonkou, nem até uma figura de máximo poder ousaria fazer isso, cara. Você entende o quanto o Luffy é foda, mano? Quando seu punho estilhaça a bolha de ar de Carlos e soca o rosto daquele bebê filho da puta, o Luffy não só derruba o nobre, como também quebra a própria bolha de divindade que o protegia. Revendo esse momento hoje em dia, eu só consigo lembrar daquela fala do coração no flashback do Lau lá em Dressrosa. Isso aqui é a manifestação dos Di como o inimigo natural dos deuses. Luffy comete o pecado supremo e, ao fazê-lo, declara guerra aberta à Ordem Celestial. Esse momento é como a luz do mar da escuridão que é o arco Sabaody. Em meio à desesperança, Luffy oferece um clarão de justiça imediata e coragem, reacendendo a chama da esperança de que a mudança é sim possível. É por atos como esse que tantos personagens depositam a sua fé no Luffy e fazem dele o meu personagem favorito. Quando o Capitão Pirata escolhe a morte sobre a escravidão, Sanji faz um comentário interessante. Em vez de passar uma vida toda como escravo de alguém, ele acabou escolhendo morrer aqui e agora. O pior é que consigo entender essa decisão. E tudo em One Piece no fim se resume a isso: liberdade. E nesse instante, Luffy prova ser a própria encarnação desse ideal. Ele é livre para desafiar o mundo e fazer o que é certo. Livre para confrontar os deuses. Contudo, o Oda acaba mostrando pra gente que até mesmo os atos mais nobres e corajosos, na verdade, principalmente os mais corajosos, podem desencadear consequências avassaladoras. O soco heróico do Luffy foi o catalisador direto para uma reação em cadeia de horror.
Depois desse soco, um Buster Call foi convocado. O Almirante Kizaru e Sentomaru chegam em Sabaody, derrotando os Chapéus de Palha e os outros supernovas como se eles fossem meros insetos. Então, no golpe mais devastador e trágico que esse anime já viu, o Shichibukai Bartolomeu Kuma, sob ordens superiores, utiliza seus poderes para fazer os Chapéus de Palha desaparecerem um por um. E pior, tudo isso na frente do Luffy. O dia em que os Chapéus de Palha foram completamente exterminados em Sabaody. Esse dia foi a consequência direta daquele soco lá, daquele ato de desafio. Isso é storytelling trágico no seu auge. O clímax da coragem máxima gerou o abismo da perda mais profunda. O capítulo 502 permanece insuperável em sua escuridão porque não apenas mostra a podridão daquele mundo, mas também o preço que se paga se você confrontar essa podridão. Aqui o Oda mostra corajosamente que, às vezes, o herói precisa cair para um dia se levantar mais forte e, quem sabe, mudar o mundo. Esse foi o vídeo. Cara, One Piece é simplesmente um bagulho muito legal e muito foda de se falar, tá ligado? Eu gosto muito de falar desse anime. É uma das melhores, se não a melhor coisa que eu tenho assistido ultimamente, assim, tá ligado? Eu gosto muito desse anime, mano, muito. Eu gosto do mundo desse anime, dos personagens, das batalhas e principalmente da criatividade e lições que esse anime pode transmitir pro mundo, sabe? Atualmente eu tô no episódio 700 e alguma coisa, cara, não sei, acho que é 740 e poucos, eu acho. Algo assim. Tô no arco de Holy Cake, tá, atualmente, tá? Quando o Sanji lá foi sequestrado lá para ir no casamento da Big Mom. E tá foda pra caralho, maluco. Meu Deus do céu, tá muito da hora. Ninguém vai dar spoiler nos comentários. Comentem aí se vocês querem que eu faça mais vídeos de One Piece, né? Mesmo que não vá mudar muita coisa, porque eu vou acabar fazendo de qualquer jeito, vocês não podem me parar. Mano, é que eu tenho muita coisa pra falar desse anime, mas muita coisa mesmo pra falar desse anime, sabe? E eu mal posso esperar pra trazer essas ideias e pensamentos pra vocês aqui, fechou? E é isso. A gente se vê por aí. Tchau.